Você em algum momento teve medo que as pessoas descobrissem que você não sabe tanto quanto elas imaginam? Você em algum momento se sentiu uma farsa, um impostor ou impostora naquele cargo que você exerce? Como se você não fosse dar conta da demanda que te foi apresentada? Bom, isso é bem mais comum do que a gente imagina. Acomete cerca de 70% dos profissionais. E esse comportamento é bem característico da síndrome da impostora, ou síndrome do impostor. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Bom, meu nome é Michele Rigonato, eu sou mentora na área de desenvolvimento humano, sou psicóloga, sou servidora pública, e hoje eu vou falar com vocês como a gente consegue superar essa síndrome da impostora. Bom, na verdade, a síndrome da impostora é uma ilusão de inferioridade. A gente está muito relacionada a uma crença de não merecimento. É como se você chegasse num alto padrão no seu trabalho, num cargo que você conquistou, e você se visse nesse cargo e pensasse assim, mas como é que eu vim parar aqui? Será que eu vou dar conta? Será que eu tenho condições de atender as expectativas das pessoas? A qualquer momento elas vão descobrir que eu não sou bom assim, pelo contrário, eu sou muito ruim. Então, você sempre está achando, você tem aquela sensação de que você não vai dar conta, que aquilo é demais para você, aquela responsabilidade é muito maior do que você consegue abarcar. E aí você tem a sensação de que você está enganando as pessoas de estar ali, ocupando um cargo em que, na verdade, você não tem capacidade, não tem competência para exercer. Bom, e isso é bem comum, isso atinge cerca de 70%, né, das pessoas, como eu estava falando, e isso acontece já desde a infância, em famílias que são muito críticas. Então, quando há um nível de exigência de alta performance das crianças e há uma comparação entre elas, isso é muito danoso, porque gera justamente esse sentimento de incapacidade, de inadequação nessa criança. E ela vai estar sempre tensa, achando que ela tem que corresponder ao máximo das expectativas, que ela não pode falhar, e que ela tem sempre que estar superando as outras pessoas. E é uma tentativa frustrante, porque o tempo todo parece que ela tem que estar lutando, né, para poder provar algo para alguém. E isso gera crenças de incapacidade nessas crianças que elas vão levar por toda a vida. Então, por isso que é tão importante a gente desvincular o carinho, o afeto da performance da pessoa. É importante que as crianças, né, para que depois, futuramente, elas se tornem adultos, seguros do amor que as pessoas têm por elas. Que isso está vinculado a quem elas são, e não ao que elas fazem, o papel que elas desempenham, né, a performance delas. Né, que o amor ele precisa estar vinculado de uma forma sem esperar nada em troca. Né? Então, é pela pessoa em si, e não porque ela é capaz de fazer ou de dar para as pessoas. Então, e nem sempre a gente vai encontrar pessoas que digam para nós o quanto nós somos importantes o suficientes. Aliás, é difícil que a gente encontre pessoas que diariamente falem isso para a gente. Então, a gente não pode esperar do outro esse reconhecimento. Esse reconhecimento ele tem que ser gerado por nós mesmos. Nós é que temos que gerar em nós esse sentimento de que nós somos suficientes, nós somos bons o bastante, de que tudo que a gente faz, a gente conclui. Então, a gente precisa reconhecer as nossas conquistas. É importante você se parabenizar diariamente com relação ao que você conquistou, o que você fez. Então, por menor que pareça essa conquista para você, mas para o outro, o seu trabalho, às vezes, tem um impacto gigante. Então, é importante que você reconheça isso e se valorize. No mundo, a gente tem muitas cobranças diárias e é uma exigência de perfeição que a gente não consegue atingir.
Então, basta você abrir ali as redes sociais, aí você vê pessoas que aparentemente têm uma vida perfeita, onde tem um desempenho maravilhoso no trabalho, que são pessoas reconhecidas por todos, têm uma família perfeita, um casamento perfeito, são mães ou pais perfeitos. Isso não existe. A perfeição não é desse mundo. Se você fosse perfeito, você não tinha por que estar aqui vivendo as experiências que você está vivendo. Se você está aqui, já é justamente porque você é imperfeito e que precisa evoluir e aprender. Essa é uma condição humana, né? A busca pelo aperfeiçoamento, pela melhora contínua. E a gente vai estar sempre nessa busca, né? E essa síndrome da impostora ou do impostor, ela sempre vai gerar duas vertentes em você. Ou você vai ter a necessidade de trabalhar muito o tempo inteiro, mais do que todo mundo, para provar que você realmente é bom, que você é suficiente, que você dá conta. Ou vai gerar em você uma procrastinação, porque é como se, já que eu não consigo ser perfeito, então eu vou lá e não faço. Eu começo a adiar as coisas na minha vida. Porque já que eu não posso ser perfeita, então eu não faço, para não fazer mal feito. Só que ninguém é perfeito. E se a gente for esperar uma perfeição, você nunca vai fazer, você nunca vai agir, você nunca vai desenvolver nada na sua vida. Então, a perfeição não é desse mundo. Então, a gente tem que tirar esse peso das nossas costas e parar de focar tanto nos fracassos e passar a focar mais nas vitórias, nas conquistas. É elas que vão te gerar essa crença de capacidade, de merecimento. E é importante a gente conversar com pessoas fora do nosso meio profissional, para que a gente possa se cercar de, olha, que talento você enxerga em mim? Você acha que eu consigo desempenhar bem essa função? Como é que você vê o meu trabalho? Né? Agora, cerque-se também de pessoas que você saiba que vão te dar um feedback, mas que não vão te colocar lá embaixo. Pelo contrário, elas querem te ver crescer. Então, procure pessoas que realmente queiram o seu bem, realmente torcem por você. Né? E, de preferência, busque uma pessoa isenta também, uma pessoa profissional, né? Então, procurar uma mentoria, alguém que possa avaliar quais são realmente seus pontos fortes e quais são os pontos que você precisa melhorar e traçar metas plausíveis para que você possa ir realizando aos poucos e você possa se sentir autoconfiante. Então, eu faço isso nas minhas mentorias, né? Eu mostro para a pessoa a capacidade que ela tem, né? Os talentos que ela tem e coloco pequenas metas para que ela consiga ir realizando, mostrando para ela que ela é capaz de tirar os sonhos dela do papel e realizar grandes feitos. Então, isso vai gerando uma crença de capacidade. E vamos ressignificando as crenças limitantes, aquilo que atrasa a sua vida. Então, a gente usa muitas técnicas de PNL, inclusive, para isso. E quem sofre dessa síndrome do impostor são pessoas que normalmente se comprometem muito com os outros, ela chega antes da hora, ela se dedica, ela faz de tudo para agradar os outros, mas ela não se compromete consigo mesma. Então, ela começa a procrastinar na vida dela. Aquele projeto, depois eu começo. Segunda-feira eu começo, depois, em outro momento. Deixa para lá, agora isso não é prioridade, depois eu faço isso. Então, ela está sempre adiando as coisas na vida dela. Então, com o outro, ela tem muito compromisso, mas com ela mesma, ela deixa a desejar. E a síndrome do impostor, ele não está relacionado a uma questão de incompetência, mas a um efeito colateral da competência. Porque você começa a aprender sobre algo, a ampliar suas competências, é natural que você comece a questionar, porque quando você começou, você não tinha noção de quanto aquilo às vezes era complexo. E você não tinha tanto conhecimento.
E é natural que quanto mais a gente sabe sobre alguma coisa, maior amplia a nossa capacidade de analisar a complexidade daquilo, quanto que aquilo ainda tem para aprender. Então, você, por exemplo, pergunta para uma pessoa que nunca nadou, e aí ela só olha alguém nadando, ela fala, parece que não é tão difícil assim. Mas aí você bota ela na piscina e mostra os nados para ela e tudo, aí ela começa a ver a complexidade daquilo, começa a ver, a enxergar, a ter consciência. Então, quanto mais consciência você tem sobre um processo de trabalho, mais você sabe as complexidades que estão embutidas ali naquele processo de trabalho. Então, e esse questionamento, ele é super importante, porque quando a gente não se questiona, a gente não cresce. É como se a gente cruzasse os braços e falasse assim, eu já sei sobre isso. E não, então, o que vai te fazer crescer é justamente o questionamento. Só que o questionamento, ele não pode te parar. Ele não pode ser uma desculpa para você não caminhar. Pelo contrário, ele tem que ser um fator que vá fazer com que você cresça mais, que você queira buscar cada vez mais. Então, para isso que o questionamento ele serve e ele é importante. Você evoluiu justamente por buscar respostas, aquilo que você não sabia. E as pessoas que realmente são boas naquilo que elas se destacam, é justamente porque elas se questionam e buscam aprimorar a cada dia. Se você for pegar um grande profissional na área dele, né? Se você for procurar um músico, né? Você acha que o Mozart, por exemplo, ele achava que sabia tudo? Não, tenho certeza que ele se questionava e buscava aprimorar a cada dia. Se você for buscar um grande treinador no desenvolvimento humano, como o Tony Robbins, por exemplo, eu tenho certeza que ele se questiona a cada dia como ele pode ser melhor no dia seguinte. Então, isso é inerente ao desenvolvimento humano, à ampliação dos conhecimentos, das competências, essa capacidade que a gente tem de se questionar e de buscar ser melhor a cada dia. E aí seguem aqui algumas dicas para a gente não ser refém da síndrome do impostor. Né? A primeira dica é buscar formas de se sentir confiante sobre aquilo que você quer realizar. Então, vamos supor, se eu preciso dar uma palestra e eu estou insegura com relação ao tema, o que eu tenho que fazer? Estudar bastante, repassar aquela apresentação várias e várias vezes para que eu possa me sentir mais segura. Quando eu me sinto mais segura, amplia a minha capacidade, a minha sensação de adequação, né? Então, eu consigo fortalecer em mim a crença de que eu vou conseguir realizar aquela tarefa. Então, quanto mais eu me sinto segura, e eu estudo e me preparo, mais eu me sinto capaz de realizar aquela missão que me foi dada. Então, esse é um primeiro fator que a gente precisa analisar. Segundo, aceite os elogios de coração aberto. Então, quando a pessoa fala assim, olha, que bacana essa palestra que você fez, você foi muito bem, foi muito esclarecedor, e trouxe muito enriquecimento para as pessoas que estavam assistindo. E aí você fala, nossa, será? Mas será que eles gostaram mesmo? Não, aceita aquilo de coração aberto. Então, a vida, ela só vai te entregar mais, o universo, ele só vai te proporcionar mais quando ele vê que você tem capacidade para receber. Então, aceite isso de coração aberto. Reconheça o que você errou, mas com um sentido de aprimoramento contínuo. E não de, nossa, eu pisei na bola nisso. Não, foca naquilo que deu certo, nas suas conquistas. Então, aceite os elogios e reconheça-se como alguém que está em processo de desenvolvimento, está melhorando a cada dia e que cada dia você está melhor. A terceira dica analise os seus pensamentos e pergunte se realmente eles são verdadeiros ou são justificativas. Quando você começar a se questionar, mas será que eu dou conta?
você começa a pensar, olha, eu me preparei para isso, eu vou dar conta. Tantos outros momentos na minha vida, eu fiz coisas mais complexas, por que agora eu não vou conseguir fazer? Então, se questione. Quando vier uma crença limitante, questione ela e manda ela calar a boca. O que você vai fazer com ou sem ela, você vai fazer apesar dessa voz. E não tem, você é imparável, não tem como você estagnar. Você vai fazer apesar de não estar 100% preparado, você vai fazer apesar de todas as suas limitações, mas você vai lá e faz. E se fizer e der errado, ok, você vai ver o que você errou e você vai procurar melhorar da próxima vez. Mas isso vai criando a crença dentro de você de que não importa o resultado das situações, do que você fez, que você não vai parar e você vai sempre buscar estar melhor. Isso quebra todas as justificativas que você vinha guardando para você, de que não ia realizar, de que não ia conseguir. Outra coisa importante é evitar comparações que vão te destruir, que não vão te ajudar em nada. As pessoas são diferentes, elas estão em níveis diferentes. Não adianta você se comparar com uma pessoa da mesma área sua, que essa pessoa já está há 30, 40 anos fazendo a mesma coisa. E ela já galgou muitos degraus na sua frente. Então, não tem como comparar. As pessoas, elas estão em níveis de desenvolvimento e de capacidades e de habilidades, né, de competências diferentes. Então, não tem como eu comparar pessoas que são distintas. Eu tenho que me comparar com quem? Só comigo mesma. Como eu estava um tempo atrás e como eu estou hoje. O que eu cresci nesse período? O que é preciso crescer ainda? E me mirar em pessoas que eu admiro, modelar o comportamento delas, o desenvolvimento que elas tiveram. Então, eu pego uma pessoa que é referência para mim e eu penso, que cursos essa pessoa fez? Em que livros ela leu? Né? Como ela aprendeu a ser como ela é hoje? E aí eu começo a modelar essa pessoa, seguir os caminhos que ela traçou, para poder ter desempenhos semelhantes. Semelhantes, porque muitas vezes não vai ser igual nunca, nunca. Porque você tem a sua história, você tem a sua própria contribuição para o mundo. Então, por mais que eu assista 1 milhão de cursos sobre um determinado assunto, eu nunca vou falar sobre esse assunto da mesma forma que o fulano falou. Porque eu coloco a minha experiência pessoal. E ela é única. Não tem como comparar as experiências. Cada um tem a sua. E outra coisa importante é a gente reprogramar as crenças que estão te limitando. E aí, como é que a gente faz isso? Por meio de crenças novas. Repetição, repetição, repetição. Né? As crenças, elas acontecem ou por repetição ou por um forte impacto emocional. E aí você pode usar, inclusive, as duas coisas. Quando você colocar crenças de afirmação, você repeti-las com toda a força do seu ser. Você colocar toda a emoção para poder repetir aquela frase de afirmação. Você sentir verdadeiramente aquilo dentro de você. Eu posso fazer tudo o que eu quiser. Eu construo a minha realidade. Eu construo diariamente uma vida extraordinária. Eu sou capitã da minha alma, senhora do meu destino. Eu faço acontecer, tudo que eu me proponho eu realizo, tudo que eu começo eu concluo. E aí você colocar toda a sua energia em cada frase que você diz, cada afirmação. Isso vai reconstruindo as suas crenças de capacidade e, com certeza, todas essas dicas juntas vão te ajudar bastante a superar a síndrome da impostora. Eu espero você no próximo vídeo, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu peço para que você curta, compartilhe com as pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.